Será que eu vim do acaso? Será que simplesmente eu sou o resultado de um Big Bang, de uma explosão do acaso? E sendo o resultado de uma explosão do acaso, a minha vida não tem sentido? Eu não tenho para onde ir, não tenho propósito, apenas nasço, estudo, cresço, trabalho e morro? Ou existe algo muito além para qual nós fomos criados? É para isso que nós estamos aqui, para trazer as boas novas, trazer a luz, que é Jesus, para a sua vida. E antes de nós começarmos a falar sobre fé, eu gostaria de contar uma história para vocês. Existiu um homem que foi preso por um crime que ele não cometeu. Ele acabou ali sendo confundido e foi levado ao tribunal. Chegando lá, havia um juiz. E esse juiz conhecia ele de tempos antigos e não gostava dele de jeito nenhum. Vendo que a pessoa que ele não gostava estava diante dele para ser julgado, pensou, é agora que eu vou acabar com a vida dele. E decidiu que iria mandá-lo para a prisão. E esse juiz que estava ali para aplicar essa sentença não queria que isso parecesse como se ele estivesse com raiva ou com ódio daquela pessoa. Então ele decidiu fazer algo e decidiu colocar em 2 papéis. Em um, colocar absolvido e no outro, condenado. E pedir para que a pessoa que estava sendo acusada escolhesse um dos 2. Só que na verdade, quando ele pegou aqueles papéis para colocar, em um ele colocou culpado e no que ele deveria colocar absolvido, ele também colocou culpado. Porque na hora que ele entregasse para aquele homem, ele simplesmente seria culpado de qualquer forma. Então, para se exaurir de qualquer responsabilidade, ele entrega aqueles 2 papéis ao acusado e pede que ele escolha um dos 2. Assim, aquilo que ele escolhesse seria a sua sentença. E para você que está acompanhando essa história, pode até achar assim, não tem jeito para esse cara. Ele simplesmente está condenado, não tem saída. Mas Deus é tão bom que naquele momento a reação dele foi a mais inusitada possível. Ele simplesmente olha para o céu e diz, Senhor, eu confio tanto na tua vontade que eu não vou nem olhar a resposta. Amassa o papel e simplesmente engole. Não tinha que ser feito. Pegaram o papel que estava na mesa do juiz e lá estava escrito, culpado. Ou seja, pela lógica, o que ele engoliu seria absolvido. E verdadeiramente ali a gente pôde atestar que Deus é Deus. Essa história é só para colocar para você que não existe um ponto final na sua vida. Por mais que as coisas pareçam estar com um ponto final acabado, eu estou aqui para te dizer que tudo na vida tem uma solução. Basta que você tenha fé. Por mais que você esteja num beco sem saída, sempre tem uma solução se você tem fé. E o que você acredita? Você acredita em Deus? Quer se aproximar dele? Dê o primeiro passo de fé diante dele. O que você quer conquistar na sua vida, se você apenas tiver fé, mas não tiver uma ação mediante essa fé, ela simplesmente vai ser morta. E é sobre isso que nós vamos falar. No início, Deus criou a luz, separando-a da escuridão. Foi a introdução. Criou então o céu e as águas, dividindo-as com seu poder sem máculas. A terra seca foi criada do terceiro dia. Com ela, a vegetação, uma alegria. Sol e lua
e estrelas vieram no quarto dia, brilhando no céu a mais bela energia. Peixes e aves surgiram no quinto dia, enfeitando os mares e o céu com harmonia. Animais e o homem vieram no sexto dia, criados à imagem divina, uma maravilha. No sétimo dia, Deus descansou e abençoou este dia sagrado. O céu radiante ficou. E assim se deu o início da criação. Mas antes de tudo, nos altos céus, acontecia algo. Anjos, querubins, serafins, todos a glorificar o nome daquele que é digno de toda honra, glória e louvor. Onde o seu trono está fincado em glória, e todos glorificam ao Senhor Jesus, ao Deus Todo-Poderoso. Mas aconteceu algo. Lúcifer disse em seu coração: subirei aos céus acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Essa atitude de querer se igualar a Deus e assumir o controle do universo foi considerada uma rebelião contra Deus, por causa de sua rebeldia e sua autoridade. Lúcifer foi expulso do céu juntamente com os anjos que o seguiam. Esses anjos caídos foram condenados a viverem fora da presença de Deus e a enfrentar a punição eterna. Desde então, Lúcifer tem sido considerado como inimigo de Deus e uma força do mal no mundo. A queda de Lúcifer serve como exemplo de como a rebeldia e o orgulho podem nos afastar da presença de Deus e nos levar à ruína eterna. Aqui em Provérbios 16, versículo 18, vem dizendo o seguinte: a soberba precede a ruína e o orgulho a queda. No livro de Tiago 4,8 diz o seguinte: mas ele dá graça maior. Portanto, ele diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Provérbios 11,2 vem dizendo: quando vem o orgulho, vem também a desgraça, mas com os humildes a sabedoria. Provérbios 18,12 também vem complementando e diz o seguinte: o coração do homem orgulhoso só colhe humilhação, mas o espírito humilde obtém a honra. Então aqui nós vemos uma sequência de versículos que vem falando ao nosso coração sobre justamente a questão do orgulho, de se achar, de achar que tem mais poder do que tudo, de achar que é na tua força, que é você que tem que brilhar. Então Deus nos criou para ter relacionamento conosco. Como diz a Bíblia, toda tarde Deus vinha para conversar com o homem, ter esse relacionamento, para nos sustentar, para nos guiar. Após a queda do homem, ao pecar, ele perdeu todos esses privilégios e foi expulso do Jardim do Éden. E ele foi expulso por sua desobediência, por ter feito uma coisa que Deus não permitiu que fizesse. Deus deu 99% e falou para ele apenas que 1% ele não podia fazer. E foi exatamente o que o homem fez. Quando Deus disse para não comer do fruto, porque senão eles morreriam, o homem simplesmente pagou para ver. E naquele momento, ele se achou melhor do que Deus, a ponto de passar por cima de uma regra, de uma ordem do Criador. Assim como Lúcifer fez, através do orgulho de querer ser mais. Você percebe que a maioria das pessoas hoje em dia estão loucamente correndo atrás de sempre querer ser melhor do que as pessoas. Tudo que elas têm é somente para elas. Então aqui a gente vê, quanto mais o ser humano tem, mais ele quer. Às vezes a gente até fala que tudo aquilo que nós estamos passando é porque Deus está nos provando, quando na verdade não. Tudo que nós estamos passando é porque nós estamos procurando. E muitas das vezes a prova que nós estamos passando é justamente porque nós nos metemos nessa prova. Se você tem alguma profissão, você quer muito trabalhar, você vai precisar ser aprovado e vai precisar passar por várias provas. Na nossa vida é da mesma forma. Para que a gente alcance o mais de Deus, a gente precisa ser provado por Ele. E
com toda humildade, reconhecendo que todos os dias o Senhor é que nos sustenta. Então, a palavra de hoje vem falando sobre justamente o orgulho, que é a raiz ali, foi a raiz de todos os males. Foi de onde começou a queda de Lúcifer, foi onde começou a queda do homem, foi onde começou muitas das vezes a queda do ser humano. Dali que parte, da ganância de sempre querer ser melhor do que as outras pessoas. Entendam, Deus nos criou para que Ele nos sustentasse, para que Ele estivesse no controle da nossa vida. Então o que eu tenho para dizer hoje para cada um de vocês, entreguem as suas vidas ao Senhor. Entreguem o teu melhor, entreguem os teus caminhos. Não queiram fazer na tua força, porque até o próprio respirar, até a própria vida que você tem nesse exato momento, porque Ele te fez acordar hoje. Então que nós possamos entender que tudo que nós temos e somos provém de Deus. Ele implantou o suspiro da vida em nossas narinas. Ele nos fez acordar para que nós trabalhássemos, para que nós conquistássemos, e Deus nos fez para governar sobre a terra, mas jamais para ser melhores do que Ele, jamais para pecarmos, jamais para pisarmos em cima das pessoas, para humilhar alguém com a soberba de achar que nós somos melhores ou acharmos que nós somos capazes na nossa força, porque quem nos dá a força todos os dias é Deus. Então compreenda isso, tira o orgulho do teu coração, porque do orgulho provém a ruína, como disse na palavra. E essa é a palavra de hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa limpar os nossos corações, porque todos os dias nós temos que ter uma renovação em Deus. Todos os dias nós temos que atestar que Ele é Rei e Deus soberano sobre a nossa vida e que nós dependemos dEle para estarmos aqui.